Saudações, amigos do Em Guarda. Em tantos anos de artes marciais, eu de fato nunca me deparei com um dojo nesse sistema muito exclusivo, essa informação das artes marciais, de fato uma coisa interessante acontecendo no Karatê. Eu recebo o sensei Marcelo Hayakawa. Obrigado, mestrão. E para falar de um assunto espetacular, de um trabalho com mulheres. Sensei Marcelo Hayakawa. Eu apanhei para falar esse nome dele, viu, amigos do Em Guarda? E esse nome tem a ver com o quê, mestrão? O sobrenome Hayakawa significa águas calmas, né? Rio calmo, assim, águas calmas. Né? Tudo a ver com arte marcial. Que diz que ele é na calmaria, na serenidade. Sim, sereno, né? Sim. E assim é o Karatê? Sim, Karatê é serenidade, né? Mas aí que tá. A água calma também é profunda. Pode ser profunda, Sim. pode ser... Não é isso? É verdade. Mas é assim, mestrão, nós ouvimos falar, a arte marcial é adaptada para vários segmentos da vida, pessoas, crianças, para pessoas idosas. Né? Hoje a geração de 50, 60, 70 anos está lutando bem, está treinando forte. Para mulheres, não é isso? Adaptada para pessoas com deficiência. Sim. Mas o sensei tem uma informação que, como eu disse, nunca ouvi notícia, né? O que está acontecendo, amigos do Em Guarda, sensei Marcelo está dando aula num convento. Sim. O projeto começou, já vai fazer alguns meses, uns 3 meses, né? E inicialmente, o meu dojo fica próximo a um convento, né? E as freiras, né? As carmelitas sempre passavam na frente, né? E um dia, quando eu estou limpando o dojo, passaram para pegar informação, né? Que se interessaram pelo Karatê, né? Gostariam de aprender, se poderiam. Eu falei, claro, com certeza. E inicialmente elas estavam indo lá, né? Fazer aula junto com as crianças. Então, ficaram alguns meses. Deixa eu cortar o sensei. Vamos lá, vamos. É isso aí, é realmente. Irmãs Carmelitas é uma ordem, né? Da Igreja Católica, né? Lá é um convento, não é isso? É um convento. É um convento, é uma ordem muito reservada. Uma congregação. Uma congregação, né? Muito, muito reservada. E algumas irmãs viram o dojo, se interessaram pelo Karatê e estão treinando. Sim, estão treinando. Firmes e fortes. Mas, sensei, realmente isso nunca se ouviu falar de alguma coisa desse tipo. É verdade. É algo tão inédito que alguns diretores de alguns que me seguem na rede social viram e colocaram até aquele dedo de palminha, porque é algo diferenciado, né? Você conseguir ensinar, né, alguém que está nesse caminho cristão, né? Então... Sério, né? E, inclusive, quando elas iniciaram o trabalho no meu dojo, elas não poderiam continuar, porque como elas vinham no horário noturno, depois das obrigações delas no convento, à noite elas vinham. Só que, por causa do horário, ficava um pouco tarde, né? Então a madre falou que se não poderia eu ir dar aula para elas, né? Então, assim, eu comecei a ver a agenda, ver os horários, e eu falei que todo sábado eu ia fazer um projeto com elas, né? Que todo sábado ia dar aula para todas as irmãs, né? Que estivessem interessadas, né? Com a minha boa vontade, né? De ensinar o caminho da verdade, o Karatê Shin-Kyokushin, né? E hoje, todo sábado... Shin-Kyokushin é o caminho da verdade. É o novo caminho da verdade. Novo caminho da verdade. E todo sábado eu faço um aulão com elas, né? Com todas as irmãs, né? 1h30, 2 horas de aula de Karatê, né? Quando eu ensino Kihon, toda a base, né? Ensino Kata, técnica de ataque, defesa. Mas, mestrão, é assim, um convento, assim, é reservado para as mulheres, assim, eu até entenderia que se fosse uma sensei, uma Shihan ali dando aula, mas para o mestre estar entrando no convento, aí o grau de dificuldade é maior, porque é um contato com o masculino. Sim. É isso? Mas assim, o que eu falo, o trabalho sério, ele sempre é reconhecido, né?
É um trabalho sério que eu já faço há muitos anos, né? Mais de 30 anos. E, consequentemente, a gente transmite isso, né? Na própria aula, inclusive no primeiro dia de aula que eu fui dar dentro do convento, a Madre Superiora veio treinar, fazer aula. E a Madre Superiora é uma das alunas que está fazendo aula também, fora as irmãs, né? E todos estão adorando, elas gostam muito, né? Inclusive tem vezes que eu não consigo ir, né? Por causa que eu tenho os afazeres com a federação, né? Então às vezes não dá o horário para ir, mas todo sábado sempre eu estou indo dar aula. Quando eu fiz o convite para o sensei Maurício Raikawa, Raikawa, então eu falei da possibilidade dele trazer algumas das atletas freiras, né? Mas há um impedimento, né, mestre? Porque... De visibilidade. Isso, porque como elas estão na pregação do louvor de Deus, né? Assim, elas não podem se expor, né? Porque ali, na verdade, é algo mais fechado, né? Não pode se expor. Inclusive, quando eu estou dando aula para elas, não pode filmar ou tirar foto com dog, né? Porque elas estão de dog, né? De kimono, mas não pode. Quando for tirar foto, conversar somente com o hábito, né? Mas para o treino elas colocam o kimono. Isso, normal. O dog, né? Coloca o dog. Isso, dog é a parte de cima? A parte de cima e a parte de baixo. Só que elas não tiram o véu, né? Elas não tiram? Não, o véu não tira. Que interessante. Interessante. Então é assim, elas são atletas do Karatê Shinkyokushin. Isso, do Raikawa Dojo. Mas elas usam kimono, mas não tiram totalmente, elas ficam com parte de cima do o véu, né? Que faz. O véu que faz. E não atrapalha o treino? Não atrapalha. Não. Porque eu vejo em alguns países do Oriente Médio, tem atletas de vôlei, atletas de karatê, que também as meninas, pela religião muçulmana ou religião islã, não podem também se dispor do hábito e elas treinam normalmente, né? Então, mas de fato, o que eu falei não é errado, né? Não há um histórico aqui da arte marcial num convento, né? Eu desconheço, né? Inclusive o nosso Shihan, o Xande Nivaldo, ele falou que ele vai fazer em outubro 50 anos de karatê. Ele falou que nunca tinha visto. Um professor entrar no convento e dar aula para as freiras, né? Shihan Denivaldo Carvalho, que, digamos, seria o seu pai nas artes marciais, não é isso, né? Nossa maior referência, né? Maior referência no Brasil. Acho que na América do Sul é um dos maiores do mundo. Quando reúne os japas do Shinkyokushin no Japão, nos campeonatos mundiais, está o mestrão lá entre eles, não é verdade? Né? Então, é uma grande referência, nossa saudação, né? Porque, maior orgulho que ele deve ter de ver o seu trabalho. A nossa representatividade, né? Até onde ela consegue alcançar. Né? Então. Mas, sensei, me diga assim, a tua história no karatê vem de família, você descobriu sozinho a arte das mãos livres, das mãos vazias, né? Mãos vazias. Na verdade, eu sempre gostei muito de arte marcial. Mas quando me mudei para o Japão, né, ainda jovem, foi lá que realmente eu mergulhei nas artes marciais, no berço, né? E treinei por anos e anos, né? Por praticamente quase 20 anos treinando lá, né? A partir do momento que eu fui para o Japão, já logo no primeiro ano, eu procurei uma academia. Né? E da onde eu me localizava, perto de onde eu morava, já tinha uma academia de karatê. Foi aí que comecei o karatê. E aí, como você sempre muda muito lá, né? Nunca fica numa mesma região. Às vezes você fica porque, como você vai lá, você à procura de trabalho, né? Então a gente tem uma região que está mais forte, está mais fraca. E sempre eu procurava um dojo perto de onde eu estava morando, né? E o karatê no Japão, ele diferencia muito de dojo para dojo? Diferencia estilos também, né? Também, né? Estilos, né? Estilos variam muito, porque no Japão tem muitos estilos de karatê, né? Muitos estilos nativos. Tem a ver é como no Kung Fu, tem a ver com famílias, são clãs, né? São clãs, né? É bem parecido. Porque o karatê, lá existe o karatê de contato, semi-contato, existe o karatê de contato com queda. Então a variação de estilos de karatê é muito grande. Interessante, karatê de contato com queda. Tem karatê de contato com queda, com finalização, com neo-waza, né? Então, assim, a diversidade é muito grande. É muito diferente do Brasil, né? Que é o karatê semi-contato ou contato. Já lá não, tem muita variedade de estilo de karatê. Então, quando eu estive no Japão, eu treinei 3 estilos básicos de karatê, né?
E um deles que eu treinei era esse que usava máscara, né? E tinha queda. E era praticamente quase que um vale tudo, né? Não. Praticamente quase igual um vale tudo, né? Tinha queda, Tinha chão e tudo. Tinha armlock, podia fazer tudo, né? Queda, chão. Só que usava o capacete e usava a luva, né? Nossa, quanta experiência, quanta história para fazer a sua jornada, fazer o teu caminho que hoje você está ensinando lá no seu dojo. E o estilo que mais ficou, que eu mais gostei sempre foi o Kyokushin Karate, né? Sempre foi o Kyokushin. Que o Kyokushin Karate, na verdade, depois de 1994, ele teve uma grande ramificação, né? Então ficaram vários estilos do Kyokushin, né? Que alguns mudaram o nome, né? Mas é o Kyokushin Karate, né? Que é o que no Japão é conhecido como Kenka Karate, né? Karate de briga, né? Por causa do contato. Então é um karatê muito forte. É o karatê que eu mais me identifiquei no Japão. Esse karatê, o Shinkyokushin, Shinkyokushin, é um karatê que não dá folga nos campeonatos. É adversário contra adversário, mano a mano, deu sinal de combate, trocação franca. É trocação direto. Isso. Não tem essa de ficar estudando o adversário, não tem essa de ficar circulando pelo ringue. Sim. É 1 a 1. É volume e técnica, né? Volume e técnica. As pessoas que começam no início por exemplo, vamos falar das freiras, né? Lá onde você trabalha, que a filosofia cristã, a filosofia religiosa, sim, como a própria filosofia das artes marciais, são filosofias pacificadoras. Sim. Né? E o mestre havia me dito no início, ou numa conversa informal, que uma das bases do karatê sempre é a defesa. Em primeiro, né? Isso. Sempre o contra-ataque, nunca o ataque direto. Sempre o contra-ataque. Essa filosofia do karatê, então, acaba se casando com a mensagem pacificadora do convento, da religião, sim, que não é para violência. Exatamente. Inclusive, isso foi um dos fatores que elas me procuraram na época. Porque, como elas fazem um serviço para comunidade, e elas pegam criança, né? Elas ficam com crianças o dia inteiro, elas dão aula, né? de reforço, de atividades lá. E, como é perto da comunidade, às vezes elas sofrem agressões, não só verbais, como né? Algo mais intenso, né? E algumas estavam já com medo, né? Então, elas viram meu dojo, elas se interessaram, né? E vieram conversar comigo, né? 2 vezes. As duas, que é a irmã Janaíne e a irmã Daiane, a princípio, que foram as minhas primeiras alunas. Elas explicaram o que estava acontecendo, né? Que vira e mexe acontecia uma situação muito inusitada, né? De agressão, e elas não sabiam como se fazer, né? Que às vezes elas tinham que chamar a polícia para... Então estava assim, uma situação muito difícil. Elas trabalham em áreas de risco, né? Isso, porque quando se faz um trabalho voluntário, às vezes você fica muito acessível a isso, né? Sim. Porque são crianças que ficam lá o dia inteiro, né? Às vezes o pai pode estar desempregado, enfim, algum problema social, né? Que interfere na ação e reação da pessoa, ela pode ficar até agressiva, né? E por essas situações acontecerem, elas não saberem, comunidades me procuraram, né? Foi aí que elas iniciaram no karatê, né? Que eu falei, no karatê seria ideal. Porque além de você estar fazendo um exercício físico, né? Você vai estar fazendo um fortalecimento e aprendendo o contra-ataque, que é a essência, né? Que é a defesa e o contra-ataque, né? Para se defender do agressor. É interessante, né? Como a gente vive numa sociedade assim, desgovernada no sentido de segurança, né? Muito, muito, muito difícil, uma situação difícil. E eu me lembro que quando nós vimos na nossa infância uma pessoa religiosa, um padre com a sua roupa, né, aquele traje, não sei o nome como dá, a roupa que um padre usava, né? Mas aquele longo, né? E uma freira, então, né? Era um motivo de muito respeito, né? Todo mundo respeitava, né? Sim, hoje já é o contrário, né? Eles não respeitam. Então é uma situação muito de perigo, de risco até, né? Porque no contato só volta elas e a pessoa, né? Não vai ter mais ninguém, né? E ali naquela situação não tem outra coisa para fazer, senão você aprender a se defender, né? Entendi. Não existe outra situação, né? Uma situação de risco, né? Mas tem algumas frases, né? Falando essa questão de religião, essas coisas, eu me lembro de que alguém me disse assim, de uma frase, eu não sei quem falou essa frase, da religião cristã, mas fala assim que nós devemos ser astutos, alguma coisa assim, como a serpente, ou prudente como a serpente. Não,
prudente como as pombas, ou astuto como a serpente, mas usou dois símbolos de animais, um predador, né, um feroz, e outro que é um símbolo de paz, né, que é uma pomba, né? Seriam dois perfis diferentes aí, digamos, da sociedade, porque é onde nós vivemos, né? Sim. E aí a gente fala do rio, o rio é calmo, não é isso, mestre? Sim. Mas também... porém, quando ele em queda, né? Uma cachoeira mostra só força, né? E é onde o karatê se apresenta. Sim. Não é isso? O treino diário, você seguindo o treino, ele fica uma coisa intrínseca, né? Porque numa situação que você necessita de uma autodefesa, ele se aflora, ele sai, né? Como uma defesa pessoal, né? E outra coisa, Sensei, é que no karatê, o seu corpo todo é uma arma. Digamos que ele é um corpo treinado, né? Por causa dos treinos rigorosos, né? De força, de calejamento, né? Você acaba ficando com uma boa performance física, né? Então, assim, treina as mãos, treina antebraço, treina cotovelo. Sim. E o chute do karatê também é diferenciado, porque vocês usam só canela, ou para chutar a parte aqui de canela, ou o peito do pé, que é muito estrago. Vocês usam ponta do dedo também. Ponta do dedo, isso. Que é o tio-soco, né? A ponta, tio-soco, né? Tio-soco e o rai-soco, né? Tanto o peito do pé quanto a ponteira do pé. Tio-soco e rai-soco. Quer dizer, o dedão do pé também usa como usa golpe? Essa parte, né? Você usa muito. Ó. A parte de baixo. Sim, a parte de baixo do pé que ele está mostrando, né? E também usa dedão, às vezes, por algum chute, alguns golpes, né? Com o pé. Tá. Se for para luta curta distância, sim, entra com o dedão lá. Dependendo da situação, pode entrar, né? Com um chute mais curto, né? Com a ponta do pé, né? A arte marcial, meus amigos, ela é diferente nesse sentido. Ela não treina aquela coisa não é um treino de academia. É um treino metódico, né, mestre? São muitas variáveis, né? São muitas variáveis, né? Porque não, é um movimento que pode definir uma situação. Sim. Não é a força de um golpe, às vezes a colocação, é um golpe colocado. Isso, a colocação do golpe. Às vezes não é nem a força, mas a velocidade que você coloca o golpe, você pode atingir o objetivo. E é por isso que o karatê significa mãos vazias? Seria, né? As mãos vazias, que o seu corpo, né, se transforma em pode ser um combate, uma arma de combate. Né? E esse calejamento que o Sensei fala, no Shikyokushin, a luta é franca, total, direto, com golpes de chutes baixos, low kicks. Existe chute altos também no confronto? É o high kick, né? Jodama, acho que chute na linha da cabeça, corpo e perna. Só não pode chutar órgão genital. Né? E o soco somente no plexo, né? Nessa parte do corpo. Mas são socos assim. A luta no Shikyokushin é uma luta intensa, sem pausa, direto, não tem folga. Sim. Adultos são 2 minutos, né? Não, é muito tempo. Crianças são minutos. Só quem está ali lutando sabe quanto demora para passar, né? É demorado. Porque é uma trocação franca, né? E os dois estão se movimentando, né? Tanto recebendo golpes e aplicando golpes. Então, é cansativo, né? Não sei como está o nosso karatê com relação comparando como o Sensei tem experiência com o Japão, como que nós estamos em termos de nível assim, de competição com o japonês ou com outra parte do mundo? Nível de competição ainda, o Brasil acho que está caminhando, né? Já teve seu auge, né? Hoje está caminhando, né? Para buscar o auge de novo, né? Mas acredito que pela quantidade de adeptos que a nova geração que vem vindo, né? Pode vir surgir novos campeões, né? Mas é que, nem eu falo, no Japão, eles treinam o karatê como se treina o futebol aqui no Brasil. Lá eles têm equipe, eles fazem camping, né, a cada 2 meses, 3 meses, e separam, né, grupo de jovens, crianças, jovens e adultos, né? Então, eles fazem vários campings onde eles colocam os campeões mundiais e sempre estão aprimorando técnica, então é um treino contínuo, né? Que aqui, normalmente o atleta ele não tem patrocínio, ele treina quando vai no dojo, ou quando está chegando no campeonato, ele aumenta um pouco mais a carga horária de treino, mas não é algo já planejado no país que tem já o suporte, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, o esporte ainda não tem um apoio, né? Não tem. A pessoa
pode ser campeão e tudo, mas ele tem que trabalhar, Sim, ele tem que dar conta. É difícil você ter um patrocínio, então hoje, e devido à dificuldade, né, da crise econômica, política, então acho que para construir um atleta hoje é muito difícil. E da cultura, né? A cultura brasileira não é para isso. Né? A cultura ainda, o Brasil ainda é futebol. Né? Ainda é futebol. É futebol. Arte marcial ainda tá engatinhando. A gente está falando disso, a gente falou do Shihan, de Edivaldo Carvalho, tem a filha, ele tem, todos os filhos são faixas pretas, né? E campeões. A Jennifer, né? É Jeffney? Jeffney. É Jennifer, Jeffney. Isso. Tem uma delas que eu sempre me confundo quem é quem, mas é campeã em tudo, né? A Jeffney. Jeffney, campeã em tudo. E, assim, é uma derrubadora nas lutas, né? E aquela dificuldade de se manter profissionalmente ou levar o karatê de forma profissional. Sim. É impossível no Brasil. O Brasil é muito difícil, muito difícil. E aí é nessa parte que quando a gente vai colocar o nosso dojo brasileiro em comparação com outros, a gente acaba perdendo. Pelo desenvolvimento do atleta, né? Porque para você construir um atleta, você tem que praticamente fazer ele viver o esporte, né? E é praticamente impossível, porque ele vai estudar, vai ter que trabalhar, então é impossível, né? Mas, mestre Marcelo Hayakawa, esse Hai é pronunciado Ha. Hayakawa. Bem japonês, Hayakawa. Hayakawa. No seu dojo, que é um dojo que está assim, né? O mestre falou que é um projeto novo, né? Isso. Mas você tem aulas assim para todos os níveis de idade? Todas as idades, sim. Inclusive, eu dou aula também para idosos, né? Pessoas de terceira idade também. Sim. Aula diferenciada. Aí no sábado o mestrão tem que ir lá para o convento. Sábado eu vou para o convento. Mas é um encontro, né, de uma filosofia de berço oriental, né? Sim. Com uma filosofia típica, genuinamente cristã, e num diálogo harmonioso, né? Sim. Espetacular. Harmonioso. Eu acredito que também para o mestre acaba sendo uma realização, uma conquista, né? É algo que eu mesmo não imaginaria, que um dia poderia dar aula para uma freira, né? Porque é algo assim que totalmente oposto, né? Oposto. Eu não imaginaria, realmente. Nós sabemos de monges, né? Monges que são lutadores, mas são monges de doutrinas orientais, a gente sabe de algumas ordens, mas de ordens do Ocidente, da ordem cristã ocidental, de fato eu não tenho conhecimento, não existe isso. Né? Eu acredito que o Sensei está fazendo um marco histórico, né, com isso, esse trabalho, né? Eu fico muito feliz, né, porque o ensinar é muito bom, né, porque você está agregando a pessoa, você está colocando, desenvolvendo habilidades, melhorando a autoestima. Inclusive, quando eu vou dar aulas para elas, né, eu vejo o sorriso, a felicidade que elas estão, né, de estar aprendendo algo diferente, né. Então, a maior gratificação minha é essa, né, de ver o sorriso e a felicidade dela, né, de estar aprendendo uma arte marcial. É uma arte marcial estar aprendendo e sabe estar aprendendo para si própria, né? Ou seja, acho que a autoestima eleva bastante. Porque o hábito, o hábito a palavra, né, que eles usam, né? Sim. Ele é uma vestimenta da humildade, sim, né? Digamos, de não resistência. E por aí vai. Então, é um vestimento de evangelismo, né? De trabalho comunitário. Qualquer pessoa pode ir lá e agredir, e atacar, sim, né? A realidade é diferente da... É verdade, a realidade é muito... Mas no seu caso, essas freiras, elas fazem como aquele filme, né? O herói tira a roupa do convencional e se transforma no lutador, né? Porque para isso estão treinando, né? Estão treinando. E bem forte, estão treinando bem forte. E é isso que eu ia perguntar, como é o treino delas? Né? É o mesmo treino que eu passo para os adultos. É um treino forte, elas têm muita força, muita resistência. E elas são extremamente, assim, inteligentes. Então, digo assim, pegam muito rápido. Né? Eu faço uma vez, elas já
conseguem. São muito espertas, né? Hábeis, né? Muito espertas, muito demais. São diferenciadas. Acredito assim, elas são meninas de meditação, de contemplação interior. Sim. Então a concentração é muito grande. Concentração. É muito grande. Muito grande. É diferenciado. É diferenciado. E para o mestre, individualmente, assim, para o seu lado pessoal, esse confronto, digamos assim, ou esse confluir com a cultura religiosa, como aconteceu isso? Porque o mestre é todo karatê. Sim. De repente o senhor está lá num convento. Sim. Como que é isso? Assim, inicialmente a primeira vez que eu tinha entrado em outros conventos, assim, né? Mas não especificamente para dar aula, né? A primeira vez que eu fui assim, como seria, né? Como vai ser, né? E já logo na primeira aula veio a Madre Superior, né? Conversar, eu expliquei, né? Como é as aulas, tudo. Inclusive ela fez a primeira aula, né? E assim, o feedback que ela me deu, né? Foi uma coisa assim tão maravilhosa, porque ela falou, né? Que nossa, que não imaginaria que uma arte marcial seria algo tão engrandecedor, né? E fortalecedor para ela, né? Que ela se sentiu assim muito capaz, né? Algo novo, né? Eu estou me lembrando, mestre, de um seriado antigo que passou no Brasil nos anos 60, 70, A Noviça Voadora, acho que é o nome desse seriado. Acho que é. Né? Ela tinha os poderes assim de resolver as coisas voando, né? E causou muitas encrencas ali no convento, mas o convento soube se adaptar com aquela realidade, né? E mais para frente, talvez na década de 80, por aí, talvez anos 90, também surgiram filmes de mudança de hábito com freiras que modificaram a rotina cantando, dançando. Sim. Que também foi um confronto, foi um encontro com a cultura musical, né? E aqui no Brasil, em São Paulo, nós temos o karatê no convento. Né? É verdade. Olha aí. Nunca ninguém filmou freira lutando karatê, gente. Olha isso. Porque até então ela também não pode se expor, né? Então. Inclusive, foto, porque quando elas estão com dog, né? Mas não pode tirar foto com dog, né? Somente com ave. Com ave. Então, assim, é algo assim bem restrito, né? Não se pode fazer uma divulgação. Assim. Eles estão ali para fazer compartilhamento em rede social, ali não existe essa de dar um joinha, compartilha. O trabalho delas é a simplicidade, é o enclausuramento, né? Isso. Elas são reservadas para aquilo. E ajudar o próximo. Então elas passaram pelo seu dojo, se encantaram com alguma coisa e foram procurar o mestre. Isso. E estamos firmes e fortes no projeto. E o que o mestre Shihan falou sobre isso? Já comentou contigo? O senhor já falou alguma coisa? Já, a primeira vez quando eu comentei com ele, né, que eu estava iniciando, né, aulas com 2 freiras, né, eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vejo na minha vida. Ele falou, em 50 anos nunca viu, né. Inclusive no Japão houve alguns comentários, né, que eles falaram, né, que nunca tinha visto também, né, um professor de karatê dar aula num convento, ou para dar aula para freira. Eles falam que não se lembram de ter visto, né? Porque é natural a gente ouvir, né, Sensei? A gente ouvir, como eu disse, ouvir alguma coisa, mas que tenha de ordens religiosas com filosofias do Oriente. Aí já é uma outra situação, porque já está na família, né, digamos assim, da arte marcial. Eu já dei aula para monge budista, porque eu sou budista, né? Então, do templo, né, que eu frequento, eu já dei aula já para 2 monges, né? Já vieram treinar na época que eu dava aula em academia, já foram uma época treinar comigo já. Mas freira foi a primeira vez. Então, são freiras da Igreja Católica, da Ordem Carmelitas? Carmelitas. É um convento e o karatê Shikyokushin, mestre Marcelo Raikawa, está lá quebrando uma barreira, viu? E olha, fazendo história, né, mestre? E eu fico muito feliz, né? Porque estou colaborando, né, ajudando elas. Então, é algo assim muito satisfatório, né? Muito por dentro, né? Eu fico muito feliz, né? Porque é o valor do agregar, né? Então, eu imagino assim, poxa, eu estou ensinando as irmãs, né? Daqui a um tempo, eu até falo com elas, estou ensinando as irmãs, um dia as irmãs vão estar ensinando outras irmãs, né? Isso, então, e é algo assim maravilhoso, né? Quer dizer, como a religião tem aquele papel de
levar a palavra, né? Da Isso. religião, de Deus, né? Para Isso. todos. Estou levando a palavra do karatê para elas, né? Então é muito legal, muito Claro, bacana. e para qualquer tipo de semeadura tem que ter força física, força mental, força espiritual, não é verdade? Quantas pessoas são boas espiritualmente, mas são fracas fisicamente, Sim, é né? verdade. Não conseguem trabalhar naquilo que gostam porque o corpo não deixa, né? Sim. Está aí. E olha, mestre, daqui um pouco de tempo nós vamos ouvir que vai ser inaugurado o primeiro dojo, um dojo carmelita. Será? Quem sabe, né? Quem sabe. Mas o meu, até eu falei para ela, o meu sonho é formar uma irmã faixa preta. É o meu sonho. Em breve já estarei fazendo o exame de faixa, já graduando elas, né? Mas tudo é o trabalho voluntário, né? Como diz o karatê, né? Tudo é o caminho, né? É o caminho. Tudo é o caminho, É né? o caminho da verdade. É o caminho da Inclusive, no final, nós fazemos o Dojokun, né? Que é o juramento do karatê. Elas falam, né? Inclusive, algumas falam do juramento, na tradução em português, ele tem um pouco de impacto nas palavras, né? Mas, assim, as palavras, eu mostrei para elas, né, que sempre a gente faz no final. Esse juramento, mestre, pode tornar público ou é reservado? Não, pode ser público. Você pode falar esse juramento? Posso. Quem primeiro fala, né? Treinaremos firmemente nosso coração e nosso corpo para termos espírito inabalável. Né? Que estamos treinando firmemente para ter um corpo e um espírito forte. Entendi. Isso, digamos assim, praticamente que resume o objetivo da nossa vida, né? Quando está na arte marcial. Isso. Né? Então, assim, todos os dizeres têm um significado e elas aceitaram. Inclusive, eu mostrei para a Mata Superior, né? Que poderia pronunciar, falou, não tem problema nenhum, né? É algo que é do karatê mesmo, não tem nada a ver com a religião, né? Então, assim, a aceitação foi muito boa, assim, né? Por parte dela. Será que elas fazem algum tipo, será que existe algum tipo de ritual para elas colocarem, tirarem ou colocarem o kimono para o treino? Será que não sei. Não há? Não sei. Eu imagino, né? Porque uma freira ou a Igreja Católica ela é cheia de ritual, né? Ela é muito complexa, né? É complexo, né? Não sei. Mas o que está contando é que elas vão para o treino. Vão para o treino, todo sábado. E feliz. Isso que para mim é a maior satisfação. Ver a felicidade no rosto delas, né? De as verem chegando, sorrindo, treinando, sorrindo, agradecendo, eu agradeço também. E mandando soco. Mandando soco. E forte, Kiai. O Kiai, né? Muito Kiai, muito forte. Olha. Olha, Sensei, grande notícia, como eu disse para os amigos do Em Guarda, é um trabalho de excelência, é um trabalho inédito. O Sensei Marcelo Hayakawa dá aula num convento de freiras carmelitas e logo ele vai estar formando a primeira faixa preta, a irmã, primeira faixa preta. E olha se ele for amado superior. Eu gostaria muito de ir. É isso. Chega aí. Fora isso, o seu dojo, você pode dizer, fica onde, mais uma vez? Meu dojo, ele fica no Jardim Taboão. Bem na divisa, em Taboão da Serra e Morumbi. Ele fica no último bairro, chama Jardim Taboão. Entendi. Tá. Mestrão, eu agradeço bastante a sua vinda aqui, falar dessa grande novidade, né? E desse karatê fortíssimo, que é o Shinkyokushin. Shinkyokushin. É isso? Muito obrigado, mestrão. Amigos em Guarda.